tava falando sobre o livro, ele é feito... Eu tava falando sobre o... Olá, pessoas, beleza? Bom, o Jonathan não pôde vir gravar comigo porque dia de semana é bem complicado, tanto para mim quanto para ele. Eu mesmo tive muito problema com o tempo para gravar, tanto que já faz mais de uma semana desde o primeiro vídeo. Agora que eu tive um tempo livre, que não é tanto tempo assim, eu sei que o Jonathan é a parte engraçada do vídeo, mas vocês podem dar um crédito pra mim também, porque eu vou falar de um assunto bem legal e eu acho que vai interessar muita gente. Bom, eu tava conversando com a minha amiga Bia e ela tava falando pra mim sobre o trajeto dela até o serviço. Eu mesmo já passei por isso, hoje nem tanto, hoje eu até consigo acordar em cima da hora para ir pro serviço, porque é bem perto. Ela mesma me disse assim: nossa, eu perco umas 3 horas do meu dia só me locomovendo. E realmente, se a gente for parar para pensar, a gente perde muito tempo nos meios de transporte. E é um tempo que a gente poderia usar para muitas outras coisas. Por exemplo, não, é sério, a gente podia usar para muita coisa mesmo. Tá, parei. E nessa conversa que eu tive com ela, eu comentei sobre o fato de que quando eu tinha um tempo perdido assim, com ônibus, com trem, andando até o serviço, andando nem tanto, mas quando eu tava no ônibus, por exemplo, eu usava muito pra ou dormir ou pra escrever, que é uma coisa que eu gosto bastante e imagino que muita gente goste, apesar da preguiça. E no meio dessa conversa eu acabei lembrando de um projeto que eu criei. Na verdade eu não sabia que ele já existia, só que de outras formas. O projeto se chama Projeto 365 e o projeto original é fotográfico e trata de você tirar uma foto por dia do que for, do que você estiver fazendo na hora para representar o seu dia. Fazer isso durante um ano inteiro, para que você consiga ter depois uma ideia de como foi o seu ano anterior. O que acontece é que muita gente usou isso de forma fútil, tirando fotos sem nexo nenhum, de comida, de coisas que realmente não iriam fazer uma representação muito legal da forma que era a ideia do projeto. Existem outros projetos com o mesmo nome, mas que tratam, por exemplo, de livros, de música, de vídeos. No caso da música, você compartilhar uma música por dia no seu Facebook ou qualquer outra rede social. Vídeo também é a mesma coisa, compartilhar vídeo engraçado. Mas no caso do vídeo ainda tem uma outra parte legal que eu achei, que foi você criar um vídeo de 1 segundo por dia e depois dos 365 dias você unir todos eles e ficar um compilado do seu ano todo. Isso eu achei muito legal. Eu ainda pretendo fazer. Só não sei se vou conseguir, porque nem no meu projeto eu consegui dar sequência. Eu não fiz uma cópia, até porque, até onde eu pesquisei, eu não vi nada que fizesse da mesma forma, com a mesma ideia que eu tive. Lógico, a gente sabe que nenhuma ideia é 100% original. Existe aquele ditadinho de que nada se cria, tudo se copia. E muitas vezes ele é bem verdade. Agora explicando do que se trata esse projeto. Eu tive a ideia por quê? Porque eu basicamente tenho alguns picos de personalidade, mas de emoção. E como eu já gosto de escrever, eu quis fazer alguma coisa que eu pudesse lembrar depois como que foi o meu dia, como foi minha semana, como eu acabei evoluindo durante esse tempo. E eu criei o que eu acabei chamando de meu diário de 365 dias. Mas que era um nome muito vago, assim, até, porque a pessoa pode adaptar da forma que ela quiser, dependendo da vontade dela. Mas, de uma forma geral, o projeto é para você pegar tudo o que aconteceu no seu dia, pegar um horário fixo todo dia, por exemplo, o horário que você chega da faculdade ou se você não estiver fazendo nada, um horário para você se comprometer. Sei lá, um horário que você
esteja quase pegando no sono, mas cuidado que isso é um risco, porque se você pegar no sono você passou o barraco. Mas o horário fixo vai ajudar muito a você não perder o foco e não parar o projeto no meio, como eu acabei fazendo. É o que vai acontecer, você vai pegar tudo que aconteceu no seu dia, como você se sentia, como você reagiu, o que você acha das coisas que aconteceram no seu dia, e vai colocar num papel ou no computador ou de alguma forma que ele fique guardado. Inclusive você pode descrever muito bem como você estava física e mentalmente durante aquele dia, que é uma das coisas que mais ajudam, e como eu me descrevia. Eu não só contava o que estava passando no meu dia, ou o que tinha acontecido, mas eu falava como eu estava naquele dia, se eu estava bem, se eu estava mal, depende de como você está no dia. Ele é um projeto pessoal, você não precisa mostrar para ninguém. Você pode muito bem deixar ele guardado no seu computador só para você, ou se você fizer num papel, você pode deixar guardadinho numa gaveta. Você mostra se você quiser para alguém, se você tiver interesse. A ideia principal dele não é totalmente pessoal. Além disso, ele não precisa ser formal, você pode descrever o que aconteceu como se você estivesse conversando com algum amigo confidente seu, ou um psicólogo, para não ficar aquela coisa meio chata de se ler quando você for ler. Para quem tem uma personalidade meio inconstante, pessoas que um dia tá muito bem, outro dia tá muito mal, não consegue manter uma certa regularidade de humor, ele é muito bom mesmo. E aí, contando como eu reagi sobre isso, eu comecei o projeto, eu tava numa vibe muito boa, tava muito feliz mesmo, eu tava me divertindo muito, eu tava gostando de fazer, coisas legais estavam acontecendo na minha vida, e no meio disso eu tive muitos picos de humor e houveram bons dias que eu acabei não escrevendo absolutamente nada, chegava às vezes muito cansado ou mesmo não estava muito bem no dia, não necessariamente na parte física, mas no mental mesmo, que é uma das coisas que mais atrapalha. E depois de mais ou menos uns 2 meses eu acabei parando definitivamente o projeto, porque eu não conseguia mais. Eu cheguei a um ponto, não diria tristeza, mas de desânimo. Eu não conseguia mesmo escrever nada, não saía nada, eu não tinha ânimo para isso e eu desisti. Mas a ideia do projeto é realmente você não desistir, para que você tenha a ideia de que esses picos, ele pode começar alto e abaixar, mas ele pode sim aumentar de novo. Então você pode estar bem, você pode ficar mal, você pode ficar indiferente, mas esses picos de personalidade, de humor, eles vão acontecer. E não é porque você tem um dia muito corrido, que você trabalha, que você estuda, que ele vai ser diferente de alguém que fica só em casa ou de alguém que está tendo muito tempo livre. O ser humano é muito complexo e conseguir explicar às vezes para nós mesmos como a gente está é muito complicado. Para os outros, então, pior ainda. Mas é muito bom ter aquele amigo que você sabe que você pode contar, e o diário, no caso do projeto, que seria o seu editor de texto ou o seu papelzinho ali que você estaria escrevendo, ele seria esse seu amigo, esse seu psicólogo, mas você estaria conversando consigo mesmo. Por que eu resolvi compartilhar esse projeto? Que ele realmente não é 100% original, já existem outros, como eu falei, mas acho que a ideia de criar alguma coisa mais pessoal pro lado filosófico, entre aspas, ajuda demais pra gente ver as nossas mudanças. E em um ano a gente muda demais. Então a ideia dele é você pegar tudo que você escreveu depois de um ano e ir vendo, por exemplo, no hoje daqui a um ano, você vê o que você fez e quais as diferenças, como a sua forma de pensar, se você amadureceu naquela ideia, se você hoje está bem fisicamente, aquele dia você não estava, para você ver o que você pode melhorar e o que você já melhorou. A gente não muda, lógico,
em anos, a gente muda às vezes de um dia para o outro. Então, a gente conseguir enxergar essas mudanças é muito importante mesmo. É difícil manter uma regularidade no projeto? É, muito, muito mesmo. Por isso eu falei de criar um horário fixo todo dia para que você consiga fazer isso. E pegar um horário que não necessariamente você vai dedicar só ao projeto. Pega um horário que você vai fazer uma outra coisa, por exemplo, eu pegava um horário que eu tinha acabado de chegar na faculdade, eu estava cansado, mas que eu ainda ia comer alguma coisa, ia, não sei, mexer no computador, não ia me cansar fazer só aquilo. Eu ia estar com a mente ocupada em outras coisas também. Não tirar o foco, porque a ideia não é tirar o foco, mas que não fique uma coisa cansativa. Tem que ser uma coisa prazerosa e que você vai conseguir manter a regularidade, porque é importante. Um dia que você perca, ele já não vai por água abaixo, mas vai atrapalhar bastante, porque, como eu disse, em alguns minutos a gente pode mudar muito, e um dia então, quem dirá. Eu gostaria muito de ver outras pessoas participando desse projeto. Seria legal ver como as pessoas podem influenciar umas às outras e como esse projeto pode gerar sim resultados. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é sobre um livro que já existe, que eu não lembro ao certo o nome, mas é algo do tipo 365 perguntas. Ele não é para ser feito em um ano, você tem 5 anos para fazer, não em um como projeto. E ele contém perguntas bem aleatórias, do tipo qual cantor você gosta, qual tipo de música você gosta, qual o seu ator preferido. Mas a ideia dele é justamente a mesma, para que depois de 5 anos você consiga enxergar tudo que você mudou de ideia, quais realmente as suas mudanças. E se em 1 minuto, como eu falei, as coisas mudam, em 5 anos dá para ter uma noção, né? As coisas mudam demais. Bom, e por último, eu espero que você tenha curtido. Deixa a sua ideia aí nos comentários, dá um like ou um dislike e explica por que você fez isso. Se você aderir ao projeto, não precisa compartilhar o que você escreveu, nem que você passou, nem nada da parte pessoal. Compartilha como você se sentiu fazendo isso. Se foi uma experiência legal, se foi trágica, como foi a minha, de ter desistido no meio, mas não faça isso. Eu espero que todo mundo que aderiu ao projeto consiga ter uma regularidade. Compartilha com um amigo, tanto para divulgar como para ele que ele pare de encher seu saco, desabafando. Deixe que ele faça isso sozinho, sabe? Brincadeira. O melhor confidente é sempre o amigo. E também às vezes ele não vai precisar mais de psicólogo. Tem alguns amigos que precisam. Isso é coisa séria, hein? Não é brincadeira. E por último, mas não menos importante, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Eu devo estar com muita cara de sono porque eu realmente não gosto de acordar cedo, mas eu precisei acordar cedo, tanto para conseguir gravar o vídeo, quanto para o compromisso que eu tenho. E pode ter certeza que o Jonathan vai estar nos próximos vídeos. Acontece que a gente não tem horários fáceis, dia de semana, pra gente se encontrar. Nesse último final de semana, que era a ideia da gente ter gravado o vídeo, não deu certo. Os horários não bateram, ambos tiveram compromisso e a gente acabou ficando sem vídeo na semana e sem conteúdo nenhum. Então, para complementar o que a gente deixou em falta, eu peguei essa ideia que eu tive já há um certo tempo e acabei lembrando dela agora e compartilhar com vocês. Se você não entendeu como funciona o projeto direito, pode vir falar comigo, eu vou deixar as minhas redes sociais à disposição. Não é nada complexo, eu acho que eu deixei bem claro como funciona. Bom, é isso que eu queria falar. Até o próximo vídeo e fique na paz. Falou!